Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão. Nosso trabalho é sobre o nazismo, ideologia do Terceiro Reich alemão e, junto com seu líder, considerado os maiores causadores da Segunda Guerra Mundial. Começando pelo contexto histórico. A Alemanha sofreu duras sanções no Tratado de Versalhes, sendo eles a perda de seu território e a limitação do seu exército. Também teve de pagar diversas indenizações aos belgas, franceses e britânicos após o final da Primeira Guerra, onde também houve a revolução para a derrubada da monarquia, que deu início à República de Weimar, que era frágil e deu diversas tentativas de golpe, sendo um deles o Baviera, onde diversos colaboradores foram presos, sendo um deles Hitler, que nesse meio tempo em que ele ficou na prisão, durante 6 meses, ele escreveu seu livro Mein Kampf, onde vai ser mais abordado depois. A origem em si das ideias nazistas começaram entre o século XIX e o XX, com ideias extremamente nacionalistas, que chegavam a ser tão extremas que prezavam a aversão a outras culturas, outros povos, e considerando eles inferiores. Isso se gerou principalmente por causa do darwinismo social, que é uma interpretação errada da teoria da evolução de Charles Darwin. Nessa interpretação errada, meio que se diz que existe uma espécie, uma raça superior às outras, que no caso foi adotada pelos alemães como a raça ariana, que era o que os nazistas defendiam, que os alemães eram a raça ariana e que ela é superior aos outros povos e não deveria se misturar porque são a raça pura. Então, falando um pouco sobre a ideologia do nazismo, é um movimento que nasceu no Partido Nacional Socialista e ele é um movimento de extrema-direita que era liderado por Hitler. Ele é muito baseado nas ideias do darwinismo social, que no caso botava a raça germânica como mais evoluída e superior às outras e buscava o extermínio das outras raças para fazer uma espécie de purificação. Nisso tinha um forte antissemismo, porque já existia um preconceito contra judeus na época, e isso cresceu muito porque eles foram usados como bode expiatório para diversos problemas sociais que estavam tendo na Alemanha, e crises, etc. Além desse forte racismo, eles defendiam uma exaltação dos líderes, ou seja, as pessoas tinham grande respeito por Hitler, chamavam de Führer e utilizavam diversos gestos para saudar ele. Eles também eram antimarxistas e antiliberalistas. Tem uma passagem do livro de Hitler em que ele fala que o marxismo é uma espécie de conspiração dos judeus para controlar o mundo. Ele fala que ele é contra a democracia do liberalismo, e eles também tinham uma forte ideia de espaço vital, que meio que o espaço é importante para o desenvolvimento e tudo mais, para ter força. Então eles buscavam dominar o máximo de território possível. Eu vou basicamente explicar as consequências da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. Eu vou iniciar com as mortes, porque vocês sabem que a principal parte disso tudo foram as mortes. Além das 70 milhões de mortes em, campos de guerra, esse tipo de coisa, o Holocausto, que foi basicamente a morte daqueles judeus, judeus, negros e quem os nazistas consideravam, ruins e inferiores, eles levavam para os campos de concentração, que basicamente serviam para, os nossos soldados eles estão começando a ficar meio maus da cabeça por causa desse negócio de levar eles para os lugares lá, meter bala na cabeça deles Então eles começaram a fazer esse jeito mais fácil de matar em grande quantidade, que foi o Holocausto, foi um negócio todo de campo de concentração. Isso gerou 6 milhões de mortes de pessoas inocentes que nem deveriam estar lá. E por causa desse nazismo, desse conceito, o certo era ter acabado depois daquilo. O que aconteceu? Umas pessoas pensaram, a gente pode reviver essa ideologia e fazer o neonazismo. E o neonazismo, ele meio que nasceu nessa parte da Europa, com a galera que tinha perdido a Segunda Guerra Mundial, mas pensou, por que a gente não traz de volta, né? É muito massa. Eles trouxeram de volta. E eles começaram a fazer, antes era mais clandestinamente, eles ficavam mais na sombra, só que começou um negócio de partidos, onde dentro dos partidos, eles meio que só traziam essa ideia idiota pra dentro dos partidos, e isso começou a, eles meio que não falavam, nossa, a gente é neonazista, não, era uma coisa mais mascarada, umas indiretas, assim, mas não era uma coisa diretamente falada, mas dava pra perceber que o negócio tava errado, que aquilo ali é neonazista. E o que intriga bastante, tem grupos neonazistas no Brasil, principalmente na parte sul e sudeste, mas é mais na parte sul. Tanto é que houve um caso de um professor, que eles começaram a investigar, que um professor ele tinha o símbolo da suástica numa piscina.
E esse tipo de grupo, eles basicamente se incorporaram aqui no Brasil e eles têm como base, tipo, a gente odeia negro, homossexual e quem a gente não gosta. E basicamente eles têm mais ódio ainda a migrantes de outras partes do país, tipo nordestinos, esse tipo de coisa. Então, neonazismo existe e ele tá no Brasil. E é isso o nosso trabalho, basicamente.